graça e paz. Tudo bem? Estamos por aqui, agora aguardando aí o William, para a gente estar fazendo essa live abençoada. Vai lá. Responde aí para aquela que você falou. William, estamos aguardando você agora, William. Oi! Peraí, deixa eu só colocar meu celular aqui agora. Gente, Paz, William. Paz, Marquinho, como é que vocês estão? Tudo bem? Graça e paz. Graça e paz aí para todos aí que estão aí entrando, conectando agora aí também. Verdade. O pessoal está tendo uma paciência aí com a gente aí, grande, né? Geralda, seja bem-vindo. Tem outra turma aí, né? O pessoal está entrando, aí sai, porque, infelizmente, a gente teve esse problema. Espero que agora eles voltem. Isabel Love. Essa Isabel Love aí é a nossa amiga Isabel, lá da Igreja Batista Nova Esperança. Ah, Bebel! Né? Bebel, exatamente. Bebel é ela mandando aí. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo tranquilo por aqui. E você, Sueli e o Thor, como é que estão? Nós estamos bem. Ó, afasta o celular um pouco para aparecer o rosto dos dois. Isso. Aí fica mais bonito, né? Aí a Bebel falando, é Bebel sim, é a Bebel mesmo. Bebel, ó, beijo, tá? Gente, vamos falar da vida de Ló? Vamos sim. Marcelo Moura, seja bem-vindo, meu amigo, estamos de volta. Vamos falar da vida de Ló. Marquinhos, Gênesis 13 é o nosso versículo, né? 12, versículo 12, diz, ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A história vai nos mostrar que Ló era um homem justo enquanto esteve sobre a sombra de Abraão. Enquanto esteve à sombra de Abraão, Ló caminhou vitoriosamente, porém depois que ele se deslocou do tio, ele acabou tomando decisões erradas e pagou um alto preço por isso. A história vai dizer que Ló levou sua família para as campinas do Jordão e foi armando suas tendas para as bandas de Sodoma e Gomorra. Devagar ele foi chegando perto das cidades do pecado. Foi seduzido pelo brilho da prosperidade. Aproximou-se tanto dessa cidade a tal ponto de serem dessas cidades, né, corrompidas, e a ponto de fazer com que a cultura delas acabasse entrando dentro da sua casa, a ponto de suas filhas se casarem com homens ímpios e se enraizarem lá dentro, e sua mulher, né, fincar o pé ali, tanto se apegar àquela cultura. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ló e sua família foram vítimas de suas próprias escolhas, das decisões que eles tomaram, em momentos que eram decisivos para a sua trajetória. Pensando nisso, a gente percebe que constantemente nós somos obrigados a tomar decisões, fazendo escolhas que serão determinantes para a caminhada de nossa família. Como saber se a gente está tomando a decisão certa? Se é que tem como a gente saber disso? Bom, primeiramente aí eu quero trazer a saudação para aqueles que entraram agora também, a alegria de estar com você mais uma vez, o William, a Sueli e todos que têm nos acompanhado. E eu creio que é um momento de grande aprendizado. Eu quero fazer primeiro abrir um parênteses, falar que quando Deus fala com Abraão, Deus dá uma direção a Abraão. E nós brincamos e falamos que Ló, ele é aquele que vai na aba de Abraão. Ló tinha uma fé de segunda, né? Ele está na aba de Abraão, mas a promessa era para Abraão, não era para Ló. Mas
ele insiste e nessa jornada com Abraão, chega um momento em que há a necessidade de cada um ir para um lado devido ao problema que aconteceu. Esse problema que aconteceu não estava dentro daquilo que Deus tinha direcionado para Abraão, porque Ló era para ficar na terra, não era para levar nenhum da sua parentela, mas Ló foi, e ali gerou o problema. Então Abraão teve que tomar aquela atitude de escolher, e ele escolheu ali as campinas, ele escolheu aquela parte que aos seus olhos era uma parte que traria melhor benefício para ele. Começa daí, acredito, né, que às vezes as pessoas, quando não têm a direção de Deus, elas vão querer escolher o que os seus olhos contemplam como sendo bom. Então, aí já se começa o erro da escolha. A partir daí, o desdobramento são consequências da escolha. Então, falar para você que, às vezes, nas atitudes que nós tomamos e quando os nossos olhos estão voltados somente para aquilo que é interesse particular nosso e deixamos de entender o que seja direção de Deus, o desdobramento sempre vai ser pior, né, em relação à consequência. Então é isso que eu vejo. As escolhas nossas têm que ser uma escolha direcionadas por Deus, até mesmo porque a vontade dele é que prevalece. E aí daí nós vamos viver resultados, sim, que sejam resultados abençoados, benéficos, porque a nossa escolha primeira foi no Senhor. Perfeito, bacana. Quer acrescentar alguma coisa, pastora? Ou eu passo a segunda pergunta para a senhora? Não, eu só concordo com o Marcos pelo seguinte, realmente às vezes... E aí vocês não concordar? Ai de mim, né? É bravo. Então é muito... Olha a cara brava dele, muito bravo. De que realmente os nossos olhos podem nos enganar, porque a escolha que a gente faz baseado naquilo que a gente vê, né? É igual quando num casamento a pessoa olha a grama verde do vizinho e acha que a grama dele é verde e o casamento dele é perfeito, como a gente fala muito sobre casais, né? Então, quer dizer, Ló, ele olha a situação ali, né, a sua escolha, pela sua vista e não pela sua visão, né? E quando a gente vai pela nossa vista, realmente a gente pode se dar mal. E existem escolhas que... Eu aprendi uma questão que as pessoas falam assim, eu abro os olhos depois do casamento. Né? A gente tem que abrir os olhos antes de casar. Porque depois que você escolheu, fez a escolha, né? Você... Já era. Eu falo para ele, até que a morte nos separe. Nos separe. É verdade. É que a morte nos separe. Então... Não vamos fazer a oração que o pastor Cláudio Duarte adora, né? Não vamos fazer a oração que o pastor Cláudio Duarte adora. Senhor, eles querem separar, né? Então, que a morte os separe. Então, muitas vezes as pessoas fazem escolhas assim, aí olham, né? E veem, como o Ló, né? Viu as campinas, viu tudo muito tranquilo e achou assim, aqui que eu vou me permanecer. Então, às vezes, a gente tem que ter eu creio, né? Temos que ter muito cuidado com o que os nossos olhos veem. Perfeito. Quem deve tomar a decisão? O homem ou a mulher? Eu acho que, bem, na nossa casa, a gente faz tudo dentro do diálogo. Então, não tem essa questão assim, eu sou irredutível, tomei uma decisão, e isso aqui... Não, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, eu louvo a Deus porque Deus fala com ele. Mas quando acontece uma situação que Deus ministra ao meu coração, eu chego para ele e peço conselho. Porque se ele não aprovar, eu não serei bem-sucedida. A gente só é bem-sucedido quando a gente tem um comum acordo. Então, os dois, sabe? A gente vive muito isso aqui em casa, tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto. Né? Agora mesmo, antes de começar a live aqui, a gente estava fazendo, pena que você está longe, estava fazendo pães. Então, enquanto um faz, o outro, entendeu? Então, tudo é junto, tudo é de acordo. Então, a gente vai fazer...
Em breve você vai ver. Covardia. Então, tudo tem que ser de comum acordo em todas as áreas, seja no ministério, seja na criação dos filhos. Sabe por que hoje a gente está tendo muito problema na criação dos filhos? Porque o pai dá uma direção, aí vai lá a mãe e desmanda. Ou então a mãe dá uma direção, o pai vai lá e desmanda. Aqui em casa sempre foi assim. Nós sempre decidimos tudo junto, entende? Então eu creio que não tem essa questão de por ele ser o cabeça, ser o sacerdote, ser o provedor da casa, isso não quer dizer que ele chega e fala assim, ó, é isso, pronto, e acabou. Não, isso aí não é casamento, é qualquer outra coisa, menos casamento. Eu fiz essa pergunta porque... Vocês estão me ouvindo bem? Sim, legal. Eu fiz essa pergunta porque ontem nós estudamos sobre a vida de Anrão e Joquebede. E, a princípio, né, o início da história lá em Êxodo, parece, né, que Joquebede toma a frente, né, do casamento, a frente da história, né, as decisões parecem vir dela. E se a pessoa, né, ao primeiro olhar, parece isso. Na verdade, você só vai descobrir isso se você estudar a Bíblia, porque você vai descobrir isso lá em Hebreus, né, Hebreus capítulo 13, né, 13 acho que 26, se não me falha a memória, que a Bíblia vai dizer os pais, lá a Bíblia fala os pais. Então, quando ela fala os pais, ela não fala a mãe ou o pai, mas os pais, ou seja, os dois tomaram a decisão. Mas no caso aí de Ló, parece que Ló não consulta a sua mulher para as decisões que ele toma diante de Abraão. Ele simplesmente, né, decide e vai tomando, escolhe as campinas, e ao escolher as campinas, ele se vê perto de Sodoma e se atrai pela beleza, pela riqueza, pelas coisas que tem em Sodoma e Gomorra, e quanto mais ele é atraído, mais ele vai se aproximando, e quanto mais ele se aproxima, mais ele vai levando a sua família, ao ponto que daqui a pouco sua família toda está envolvida com aquela cultura. Por isso que a minha pergunta ela se dá por causa disso. Quem é que toma a decisão em casa? A Celeste falou agora, os dois, né? O que o senhor tem para falar para a gente a respeito disso aí, pastor Marcos? É interessante. Porque parece que hoje, cada vez mais as mulheres tomam conta do lar. Cada vez mais o homem parece que se omite. Já tem homem que está tomando conta do lar hoje. E a mulher está trabalhando. Ela se tornou a provedora. Fala para a gente a respeito disso aí. Bom, é interessante pensar hoje dentro de um aspecto, não um aspecto da decisão de Ló. Nesse sentido, eu quero entender até mesmo porque eu sempre vou analisar Ló e também aquilo que aconteceu na vida dele, até a ida para as Campinas, para Sodoma, dentro daquilo que eu coloquei, né? Ele não estava dentro do projeto, então toda e qualquer decisão vai ter um desdobramento diferente daquilo que Deus tinha. Como consequência. Como consequência. Mas hoje, nós temos que trazer sempre, né, a palavra de Deus, porque ela é regra de fé e prática para todos nós em todos os compromissos ou relacionamentos que nós temos. Quando se trata de um relacionamento marido e mulher, um relacionamento de casais, nós temos que trazer a palavra sempre como guia, nos orientando. E dentro daquilo que nós hoje entendemos, que seja o pós-modernismo, o entendimento, a necessidade das famílias também se adequarem ao financeiro, né, ao econômico. Então, nós vamos ver, sim, mulheres que muitas das vezes têm tomado essas rédeas na direção da sua casa e nas decisões. Não que seja correto, mas, ao mesmo tempo, não podemos contrapor aquilo que diz a palavra de Deus. Mas hoje entendemos que o relacionamento baseado em Cristo
é um relacionamento que nos leva sempre à compreensão, entendimento, em relação à mulher e ao homem, em relação a Cristo e à igreja. Então, nesse relacionamento que nós construímos, como nós vamos viver dentro da nossa casa, como nós vamos tomar nossas decisões, como nós vamos criar os nossos filhos, como nós vamos iniciar a nossa vida a dois, tudo isso está dentro daquilo que Deus nos orienta. Então, para aquele que realmente tem uma vida em Cristo, um relacionamento, são esses conflitos, eles não serão presentes porque eles já estão de antemão preparados para tomar as decisões conforme aquilo que a palavra de Deus diz, né? Sendo o homem aquele que vai estar sempre com a sua esposa. Mas quando se fala também de Abraão, é interessante que, como Deus tinha dado a direção a Abraão, tem um verso, um texto de Gênesis que fala assim: Abraão, ouça tudo que Sara te disser. Então, os conselhos que nós temos que ouvir, tomar a decisão certa, porque na multidão de conselhos a sabedoria, e na unidade do casal, todo bom conselho vindo desse relacionamento a dois vai fazer com que o desdobramento sejam abençoados por Deus. Então, não se deve ter um relacionamento, até o pastor colocou ali, né? Um que seja mais ou menos, um que mande mais ou menos. Relacionamento é parceria realmente, é saber viver a dois de forma como Deus pretende que vivamos, né, num relacionamento saudável no Senhor. Eu aqui em casa não moro para ser ele, não. Aqui quem manda sou eu. Você viu aí na sua cara. Quando eu estiver aí. Eu vou perceber. Quem manda aqui, aqui sou eu. Né? Sou eu que digo sim senhora, sim senhora, sim senhora, sim senhora, sim senhora, e por aí vai embora. Gente, continuando aqui, existem parâmetros, quais os parâmetros, né, que deveríamos usar para que as nossas escolhas cheguem perto de ser a melhor? Eu acho que aqui em casa, né, a gente tem uma característica muito peculiar. Tudo que a gente vai resolver, por mais simples que seja, até as coisas mais, decisões maiores. Todas as decisões nós tomamos juntos. Então a gente passa, ainda mais Marcos, que ele é uma pessoa muito... Eu sou mais assim, afoita. Então, às vezes eu quero aquela coisa. Aí ele fala assim... Hã? Percebe-se? Percebe-se. Assim, amor, vamos... Um exemplo claro, né? Eu até falei semana passada. Vamos comprar um carro. Aí ele fala, cabe no nosso orçamento? Qual a parcela que a gente pode? Então, assim, a gente vai fazer 24 anos de casados em dezembro, mas graças a Deus a gente nunca teve um problema de falar assim, Celeste, você deu causa porque você foi lá e comprou algo além do que nós podíamos. Então, eu creio que o parâmetro para todo relacionamento, desde pais e filhos, marido e mulher, líder e igreja, qualquer relacionamento, seja superior sabe o que é? O diálogo. Eu acho que as pessoas hoje elas se frustram muito porque elas não têm diálogo. Um dia eu vi uma historinha que eu achei muito interessante. Era aniversário da esposa. Aí ela acordou com aquela expectativa, né? Ele vai fazer um café da manhã para mim. Aí, de manhã, nada de café da manhã. Aí ela começou. Não, eu sei que ele vai me levar no restaurante para poder almoçar. Passou o almoço, nada. Não, ele está preparando um jantar daqueles. Chegou à noite, não foi nada daquilo. Aí ela se frustrou. Porque ela falou, poxa, nem o café da manhã, nem o almoço, nem o jantar. Porque ela criou uma expectativa. Mas ela não deu sinais daquilo que ela queria. Então, às vezes, as mulheres, eu falo, né, porque nós somos assim, a gente se frustra porque muitas vezes a gente fica naquela expectativa, não dá, né, a entender que você quer aquilo, aí ele não faz. Mas você disse em algum momento que você gostaria disso? Então, eu tenho que falar. Entendeu? Existem coisas que você tem que falar. Amor, eu queria que você... Marcos não é romântico. Aquele negócio de... buquê de flores. Militar. Ele não é dele.
Mas sabe qual é o romantismo que eu amo? É ele fazer ovos mexidos e me dar no café da manhã, meu filho. Rosa eu não como. Agora, ovos mexidos, com um pãozinho, com um cafezinho que ele não toma, mas ele faz para eu. Aí eu tô feliz da vida. Quer romantismo melhor do que esse? Romantismo melhor é, enquanto eu faço o almoço, ele lava a louça. Aí cria-se uma expectativa de que homem romântico é aquele que te surpreende levando para jantar num lugar caro, que dá buquê de rosa, que dá um anel precioso. Não, sabe? Romantismo para mim é enquanto eu tô lá, igual agora. Eu fiz a massa, ele sovou a massa, que tinha que bater para crescer. Ele foi lá e fez. Quer romantismo maior que esse? Não tem. Isso é carinho. Porque o que acontece? O problema é que, às vezes, os relacionamentos são frustrados, é isso. Aí, igual a irmã colocou aqui, ó, cada um tem uma linguagem de amor. Eu não comparo. Tem gente que às vezes fala assim, ai, o meu marido fez isso pra mim, me deu uma viagem, me deu isso. É legal, a gente tem sonhos de viajar juntos? Claro, todo casal tem. Mas não é porque ele não me levou para uma viagem daquela romântica que ele não é romântico, porque ele sabe o que me agrada, entendeu? E o que me agrada é com ele. Ó, quero mandar um abraço aí pro Marcelo Moura, né, nosso amigo, a Geralda tá aí, né, Geralda que falou, o pastor Leonardo Távora, né, que também já esteve aqui com a gente, o Luiz e a Aline, que esteve com a gente agora às 5h30, o Júnior... Manda um abraço para a Mislaine aí, ó. Mislaine é daqui de Guaxupé. A Gislaine está direto. Mislaine também está aí. Mislaine, isso. Mislaine Almeida, é daí de Guaxupé, que legal. Né? Então, a turma está aí curtindo a gente aí, estão ouvindo vocês. Gente, muito bom ter vocês aqui. Eu tive às 5h30 conversando com a Aline e o Luiz, lá da Igreja Batista Nova Esperança. Uma bênção. Uma bênção. Uma bênção. Casal abençoado. Tiveram aqui com a gente. A Geralda diz que é de Minas Gerais. Né? Ela falou o estado, eu só não me lembro qual é o estado mais. E a Bebel está dizendo, é isso aí, Celeste. Aí a Bebel está aí falando, é isso aí, Celeste, é isso aí o quê? Eu fico da confiança não, Marco. Bom, vamos lá, gente, brincadeiras à parte, Bebel, a gente ama. Ló teve um exemplo familiar marcante e digno de ser imitado no lar de Abraão e Sara. Não foram poucos os anos que Ló conviveu diariamente com essa família. Ele deveria ter feito deles o seu referencial de vida familiar, é o que acredita alguns teólogos. Quantos casais têm o privilégio de iniciar a sua vida conjugal de forma promissora, com um grande exemplo familiar para seguir, mas decidem viver suas próprias experiências, não aprendendo com os erros e acertos, né, do outro casal, não levando em conta a forma com que eles tratavam de cada assunto e hoje estão sofrendo na vida e no casamento. Nossos pais são realmente pais, aí eu diria pais, tios, né, parentes em geral, né, são exemplos positivos e negativos do que devemos fazer ou não fazer dentro do casamento? Tem um dito popular que fala que nós aprendemos com os erros, né? Então, acredito que todo relacionamento nós temos que tirar uma lição. Os filhos tiram lições, sim, enquanto estão no convívio, no relacionamento com os pais, em relação à vida dos pais e o relacionamento dos pais. E quando eles constroem a vida a dois, acredito que o que foi de bom, o que foi de ruim, eles vão com essa ideia de
fazer com que o relacionamento não venha trazer nenhuma consequência em relação àquilo que eles vivenciaram ou viveram. Então, eles vão construir o relacionamento deles, mas acredito sim que nós podemos ter bons exemplos e ao mesmo tempo também conviver com maus exemplos. Mas a vida a dois, a decisão cabe a eles, como eles vão direcionar, como eles vão viver e como eles vão aplicar os bons exemplos e não aplicarem os maus exemplos. Mas, William, olha só, existem pessoas que falam, usam uma frase assim, eu só posso dar aquilo que eu recebi, né? E aí eu gosto muito do testemunho da pastora, juíza aposentada, pastora doutora Tânia. A doutora Tânia, ela tem um testemunho muito lindo. E uma das suas ministrações, e eu fui até lá, fiz um curso de 1 semana com ela, né, sobre cura, libertação, sobre a gente entender, né, as questões da alma, do psique. E ela é uma mulher assim que tem uma experiência tremenda. Em um dos seus testemunhos, ela fala assim, você pode dar sim o que você nunca recebeu. E o testemunho dela é justamente de uma menina e uma adolescente que teve um casamento, a referência do casamento dos pais, totalmente frustrada. Seu pai traía sua mãe, ela quando chega em casa na noite de Natal, pega o seu pai, seu testemunho diz isso, o seu pai com o amante dentro da casa da própria mãe, e ela decide se prostituir. Ela diz assim, então agora eu vou me tornar uma pessoa assim. E ela é resgatada, porque no dia que ela tenta fazer isso, o rapaz que ela tenta fazer isso era um cristão. E ele vai e resgata, é o resgatador dela. E casa com ela. É o pastor Otton. Eu conheci pessoalmente, fiquei 5 dias com eles, são uma bênção, tem um ministério frutífero. E aí ela fala, tem gente que fala assim, eu não posso dar o que eu não recebi. Aí ela fala, não, você pode sim, porque eu resolvi mudar o meu destino. Então, eu vou dizer assim, ó, eu não tive, na minha infância, por ter perdido meu pai bebê, 1 ano e 8 meses. Perdi minha mãe com 16 anos. Então, eu não tive, dentro da minha casa, uma experiência de pai e mãe, carinho de pai e mãe. Eu nunca tive isso. Mas as nossas filhas, elas têm uma referência. Tanto é que eu brinquei com o Marcos um dia, falei assim, vamos ficar falando alto para falar que a gente está brigando para ver a reação delas. Aí elas chegaram correndo e falaram assim, nossa, nem fingir, vocês sabem. Porque a gente quis saber qual era a reação. Qual era a reação? Por quê? Porque aqui em casa a gente determinou desde antes de casar o diálogo. Então o diálogo é a base. Quer ter um casamento sólido, um relacionamento profícuo, seja uma pessoa disponível a diálogo. Entendeu? Então isso faz toda a diferença. Não importa se você ganha mais, se ela ganha mais, se ele ganha mais. O problema hoje em dia, dessa nova sociedade, é que quem manda mais é quem ganha mais. Então, criou-se essa nova classificação dentro do casamento de quem manda é quem banca. E, na verdade, não é isso. Né? Porque quando ele é o cabeça, ele é o meu marido e eu o respeito, eu vou entender que não importa se de repente Deus me prospera e acontece algo tremendo na minha vida, não importa, o dinheiro não é meu, o dinheiro é nosso, porque o relacionamento é nosso. Então, quando o cara ou a mulher começa a ser muito individual, tá fadado ao fracasso, entendeu? A minha pergunta, ela se dá porque a gente percebe o quê? Muitos jovens, né? Eu, por exemplo, eu casei muito jovem, casei com 21 anos. Eu estou com 25 anos de casado, né? Eu e a Sueli fizemos 25 anos de casado esse ano. E eu sempre me espelhei muito nos meus pais, né, para casar. Eu sempre quis casar logo, porque eu via muito o casamento dos meus pais. E o casamento deles, para mim, foi sempre um exemplo. Né? Eu fui ver meus pais brigando, depois de velho, agora com 70 anos, né? Brigando, ó, velho com 70 anos, briga onde?
né? A briga de velho com 70 anos é um barato, né? Mas eu fui vê-los agora, né? Tendo aquelas discussões e tal. E eu, quando eu vi, eu brinquei com eles. Eu falei, olha, a minha vida toda eu nunca vi vocês brigando. E agora eu estou vendo vocês agora com 70 e poucos anos discutindo na minha frente. O que mudou? Porque eu tô ficando velho também? Eu ainda sou aquele bebê ainda, vamos parar de brigar na minha frente. Eu brinquei com eles. Mas o que acontece? Muito da cultura da minha casa, da casa dos pais da Sueli, nós trouxemos para dentro da nossa casa, isso é normal, né? E principalmente aquilo que é bom, né? E uma das coisas que a gente sempre determinou aqui em casa que a gente é a questão do diálogo. E a gente percebe que muitos jovens hoje não têm tido nos pais esse exemplo. A culpa é dos pais ou é dos filhos? Né? Na verdade, não dá para se dizer isso, né? Mas vamos falar daquele jovem que teria os pais como exemplo, como Ló teve, e não seguiu o exemplo desses pais, seguiu totalmente o contrário. Existe alguma forma de trazer esses jovens de novo para o caminho certo? Porque a gente percebe, né, que Abraão e Ló, Abraão ele vai fazer de tudo para trazer Ló de novo, né, para o caminho correto. E Ló volta para o caminho, né, de Sodoma e Gomorra de novo. Abraão vai lá, tira ele de lá, ele volta para lá, se torna juiz e novamente Abraão vai lá e tira ele de lá de novo. Existe alguma forma da gente trazer esses jovens de novo, ou quando a gente perde de uma vez e já era? Eu acho que, primeiro, parte da questão da família. O núcleo familiar determina muita coisa. O núcleo familiar determina muita coisa. Agora, eu acredito que sim, que tem condição da gente ajudar. A gente já viu, assim, relacionamentos... A gente estava falando uma coisa interessante. Essas questões, quando aparecem no Facebook, essas lembranças de anos passados, eu estava falando isso hoje em casa, que tem horas que não tem nem como você compartilhar. Porque quando você pega lá, há 5 anos, nós estamos casados, vamos fazer 24 anos. A gente pega nesses 24 anos, quando aparecem lembranças de alguns anos atrás, a gente fica assim, meu Deus, não posso compartilhar, porque fulano já não está mais com fulana. Eu não posso compartilhar porque o relacionamento já mudou, o status do relacionamento já mudou. Então, as coisas estão hoje assim. As pessoas tomaram essa posição. Eu uso as pessoas, entendeu? As pessoas são usadas e as coisas são amadas. Então, quando a gente vê um jovem que não tem respeito, principalmente pelos seus pais, ele não tem uma referência, geralmente você vai ver que ele é uma pessoa que ele tem os seus... Não são todos, mas tem problemas nos seus relacionamentos. A gente que é líder, a gente percebe até quando você vê quando a pessoa não consegue ser, não digo mandada, mas vamos supor, você tem um propósito na igreja. Você vê que tem sempre aquele que toda vez que você fala sobre isso, ele nunca está presente. Porque ele não consegue obedecer ordens. Por quê? Ele está solto, ele não tem uma direção. Então, o que eu vejo hoje é que tem possibilidade, sim. Eu acredito que tem como a gente salvar um jovem nessa atualidade. Eu acredito, eu ainda acredito. Não é fácil, não é fácil. Sabe? Eu gosto muito de falar para jovens, semana mesmo falando com alguns, e você vê que às vezes eles são muito inconstantes. Então, mas o que mais eu acho interessante, que aí você começa a verificar o histórico familiar. Então, isso tem muito a ver com o exemplo que você tem dentro de casa. Você falou aí do que seu pai e sua mãe brigam, né? Meu sogro e minha sogra, 87 e 80. Eu morro de rir. Por quê? Porque a questão é, quando eles começam a falar uma coisa, quando a gente começa a rir. Aí eu falo, mas o que você está falando com ele? Não, ele tem que trocar essa camisa. Essa camiseta ele botou de manhã, já está de tarde. Ele tomou banho, ele tem que
Aí eu falo, mas não precisa brigar por causa... E não é briga homérica, né? Mas essas questões de ficar assim, por quê? Porque hoje eles não têm mais preocupação com os filhos. A preocupação deles, agora, ela repara mais nele, porque agora é só ele e ela. Entendeu? Ele e ela. É porque quando eram os filhos, era preocupação com o filho, né? Então agora ele e ela. Então era que eu falo, pega leve com ele, minha sogra. Não sei o quê. E ele é teimoso porque ele não consegue ficar parado. É igual o Marcos. Ele não consegue ficar parado. 7 horas da manhã, se tiver que pintar a casa, tá pintando a casa. Se tiver que arrumar, entendeu? E os jovens de hoje em dia, o que eu observo, os meninos e meninas estão muito sem regras. A palavra é essa. E um estudo, eu gosto muito de ver esses estudos que falam, essas pesquisas que falam sobre adolescentes. Fizeram uma pesquisa com alguns adolescentes e perguntaram para eles o que eles mais queriam. Se era um celular, um notebook novo, um tênis novo, né? O que eles queriam? E sabe o que eles queriam? Eles queriam limites. Eles ficaram impressionados quando eles falaram assim, nós queríamos limite. Mas por que limite? Porque limite é demonstração de amor. Entende? Limite é demonstração de amor. Meu Deus! Entende? Vamos supor, se eu estou vendo que o meu filho está indo para a beira de um penhasco, né? Um precipício. Ah, não, vou deixar ele para ele quebrar, para ele ver como é bom. Não, eu tenho que ir até lá, antes de chegar na ponta, e falar para ele, olha, sabe, aqui não é bom negócio para você brincar, vamos sair daqui? É dar limites. Então, às vezes, a gente no nosso relacionamento, às vezes, quantas vezes a gente tinha condição de dar uma coisa, a Larissa é a primogênita, né? Então, às vezes, tinha só ela, então todo o gasto era para ela. Às vezes, a gente tinha condição de dar, mas a gente não dava. Ah, você não dava porque vocês eram maus? Não. Porque se todo dia que fosse ao shopping e ela voltasse para casa com um presente, o dia que não tivesse, ela não ia entender. Então, a gente dava, mas colocava limites. Até hoje, por que ela é uma boa administradora de tudo que ela faz? Porque nós demos limites. Entende? Perfeito. Então, claro. Isso que é isso. Fala, pastor, quer falar? Não, acredito, é isso mesmo. A gente tem tratado que dessa forma, até mesmo para poder alcançar, né? Eu creio que mesmo aquele jovem que perdeu essa referência, você tem como trazer com que ele aplique o que ele aprendeu dentro da sua casa e retorne. Quando nós vemos, sim, o exemplo de Ló, né, e vemos a insistência em Abraão, é porque ele acreditava que ele poderia resgatar. Assim também nós não vamos perder nunca, ou desistir nunca, e vendo sempre a oportunidade de resgatar e trazer, ensinar e orientar, mas tem certas coisas da vida que eles que terão que aprender, e os exemplos fazem com que eles olhem e aprendam também com os exemplos quando eles errarem. Então, é por aí mesmo, é dessa forma. O Marcelo Moura está dizendo aí, né? Os pais ensinam, mas os filhos crescem e tomam suas decisões, né? Beijo, Rosana, do Ivanilson. Né? A Rosana é lá da Igreja Batista Nova Esperança. Né? Não sei se ela ainda está com a gente aí, mas ela apareceu aí. Beijo. Marcelo Moura, geração autodestrutiva. Moisés Deneriette, né? Quando Marcelo está falando o seguinte, quando uma geração sem limites é uma geração autodestrutiva. Gente, é muito bom conversar com vocês. O papo está gostoso. Na verdade, sempre é bom, né? Não só conversar com vocês por aqui pela live, mas também é bom ter a companhia de vocês. Vocês são show de bola, né? Amo. Agosto eu estou de férias, agosto eu estou embaixo do pé. Me aguardem. Mesmo esquema do ano passado. Já pode reservar a agenda aí, né, para eu estar aí. Vamos lá. Deus deseja que tenhamos uma família feliz e abençoada,
mas a felicidade e o bem da família dependem das escolhas feitas ao longo da caminhada, né? É Josué 24:15. Quando olhamos para as famílias de hoje, o que temos percebido? Temos percebido que elas têm feito escolhas criteriosas. O que vocês acham? Minha irmã acabou de entrar aí. Beijo, mana. O que vocês acham? O que nós percebemos, ainda mais nós como pastores e líderes que trabalhamos com famílias, nós percebemos que muitas das escolhas não são criteriosas. Porque eu entendo, eu sempre estou partindo da primícia que nós somos cristãos, que a palavra de Deus é regra de fé e prática. Quando ela não é atendida no seu critério, todas as outras decisões não são criteriosas. Então, isso não é ser fundamentalista. Para muitos seria. Não, é você saber quem é que tem a regra para a convivência ou para as decisões, que para nós é a palavra de Deus. Ela é regra de fé e prática. Então, o critério, para mim, está associado às decisões relacionadas àquilo que a palavra me orienta. Então, se ela vai me orientar, então o maior critério para mim é a palavra. E as demais coisas, quando eu tomo atitudes que ela não é a base, então deixou de ser uma atitude relacionada à vontade de Deus. E tudo aquilo que nós não vivemos dentro da vontade de Deus, nós vivemos como consequência de atitudes que deveríamos tomar e não tomamos, então sempre vamos sofrer as consequências. E eu vejo isso, as famílias hoje, elas estão distanciadas, elas estão realmente tomando suas decisões essas que não têm muito a ver ou nada a ver com a palavra. Eu tenho falado que esse período de pandemia, de isolamento social, tenho percebido isso na comunidade a qual eu trabalho, na comunidade diversas que nós nos relacionamos com os pastores e amigos, é algo que ficou nítido. Um isolamento não só social, mas o isolamento da própria palavra, o isolamento do próprio Deus, né? E estão isolados mesmo. Então, a gente vê aí a falta de critério para tomar as decisões corretas de acordo com a palavra de Deus. O que eu acho interessante, William, o que eu acho interessante é que em Josué 24:15 que você falou, né? Josué ainda dá um conselho. Ele, na verdade, ele dá assim, ó, sabe aqueles programas de televisão que dá opções de resposta? Pergunta 1, pergunta 2, todas as respostas. Sim. Josué, ele faz basicamente isso. Ele diz assim, ó, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Escolherão servir, aí ele dá a escolha, ó, vocês escolherão servir os deuses os quais seus antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cujas terras vocês habitam? Aí ele fala assim, ó, já dei as opções. Agora, quanto a mim, ele está dizendo, olha, vocês ainda podem ficar com a terceira opção. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente tem cantado muito isso. Semana passada, a live encerrou no meio da oração, né? A gente nem terminou de orar. Porque dá o tempo aí, eles cortam. Porque dá 1 hora, eles cortam, né? Ah, sim. Então, no Instagram. E justamente a questão é essa. Qual é a escolha que você faz? Mas também como você, como eu posso dizer, como que você faz com que outras famílias entendam que você e sua família escolheram ao Senhor? Tem gente que parece agente secreto, que ninguém sabe quem eles são. Entende? Eu tenho exemplos na minha família. Eu tenho um casal de tios, o único irmão de minha mãe que ainda está vivo, e eles têm uma prática de culto doméstico. Mas isso é desde criança. E uma vez eu fui dormir lá na casa deles, eu era adolescente, 6 horas da manhã. Meu tio foi lá, bateu na porta do quarto de hóspede que eu estava dormindo e falou,
minha filha, desculpe interromper seu sono, mas está na hora do nosso culto matinal, 6h30 da manhã. 6h30. Que isso, gente? Aí eu era adolescente, aí eu fui para o quarto deles, sentei na cama junto com eles, eles leram no cenáculo, fizeram a meditação, o meu tio explanou, o meu tio orou, minha tia orou, depois ela falou, filha, pode voltar para o quarto para dormir. Mas eu estou dentro da casa deles, a prática que eles têm, eles me incluíram na prática. Entendeu? Então aquilo ali foi marcante para mim. Porque isso é deles, eles fazem isso com visita ou sem visita. É a prática deles. Entendeu? Como que seus vizinhos observam que você é cristão? Quando as suas práticas, quando toda a sua família... Sabe o que é a coisa mais linda que a gente ouve? É quando as pessoas falam assim, as filhas de vocês são um exemplo. Aí a gente fica todo. Por quê? Mas é verdade. Porque é muito raro você ouvir adultos virem falar, olha, eu estava em tal lugar, sua filha parou e me tratou com uma educação, aí a outra fez isso. Olha, a gente fica feliz. Por quê? O exemplo. E um dia a gente teve que ouvir, tanto das duas nós já ouvimos. Sabe por que a gente não faz tal coisa? Porque vocês não fazem. Então... Eita! Olha aí. A gente tem que o quê? Redobrar o nosso trato, redobrar o nosso cuidado, redobrar o nosso amor. Por quê? Porque eles estão de olho, sabe? Tanto dentro de casa como fora de casa. Mas tem gente que parece que só é, desculpa, né? Crente na igreja. Aí na igreja é fácil ser crente, né? Porque crente até o diabo é. Mas cristão de verdade, sabe? O que está faltando hoje na nossa geração é o trato, é o cuidado. Sabe o que eu acho mais lindo? É quando um homem chega no meu marido, dá um beijo no rosto dele e fala assim, te amo, meu pastor. Ou então vem e fala assim... Eu dou na careca. Eu peço a sua bênção, eu reconheço que você tem bênção para dar, entende? Então é isso que faz a diferença. Mas o que as pessoas veem hoje em dia? Que as coisas que a gente vê na Bíblia, Josué dá opção. Ele dá 1, 2, aí ele fala assim, olha, nenhuma das alternativas acima, eu estou dando para vocês a deixa. Melhor coisa, mas tem gente que não quer, né? E aí? Pastor, o que marca a vida de Ló, muito legal, gente, muito legal mesmo, muito bom, gosto, amo vocês. Pastor, uma das coisas que marcam a vida de Ló parece ser a ambição, né? A ambição de Ló, o egoísmo dele. Né? Quando ele olha para as Campinas, ele não pensa duas vezes, vou para ali. Né? E quando ele olha para Sodoma e vê oportunidade, também não pensa duas vezes, cai dentro. Escolhas ambiciosas podem produzir frustrações? Um abraço aí para o meu amigo pastor Adriano Moreira. Né? O que o senhor acha? Todas as escolhas, sejam elas ambiciosas ou sejam elas de uma interpretação que venha trazer benefício próprio, tem uma consequência e tem sempre o lado de querer se favorecer, até mesmo tirar a vantagem. Embora o homem de hoje ele tenha sido muito ambicioso, porque as coisas materiais estão sempre mais em evidências e presentes do que as coisas de Deus. O que nós temos que tomar como referência sempre, em relação à atitude e às escolhas, é sempre a palavra, né? Então, volto para a base. O que hoje eu entendo de relacionamento e atitudes e decisões sempre vai ser voltada para a nossa base. Nós nunca podemos fugir da base. Qual é a base para as nossas decisões? A base sempre é a palavra. Então, a ambição já é algo que, de certa forma,
nós não temos como escolha, no sentido de ser ambicioso, querer ter, se favorecer através dessa escolha. Mas nós temos tratado isso todos os dias, porque isso faz parte da natureza humana, ser ambicioso, né? No sentido de desejar, de querer, de poder, de ter. Isso faz parte da natureza humana. Por isso que nós devemos tratar a nossa natureza humana. O apóstolo Paulo sempre vai falar isso para nós, né? Submeter a nossa natureza humana ao próprio Cristo, ao próprio Senhor, né? Sujeitando sempre a Ele. Então, é triste, mas nós vemos, sim, decisões ambiciosas fazendo parte, às vezes, até da vida de muitos que se dizem cristãos, e aí tem sofrido as consequências. Então, Jó, ou melhor, Ló, quando ele vê a campina, realmente, ele não pensou que a direção tinha sido dada a Deus, a Abraão. Ele poderia ser aquela pessoa, no mínimo, né, coerente. Não. Meu Abraão, onde você quer que eu me instale? Para onde você quer que eu vá? A sua decisão vai determinar a minha direção. Não. Ele simplesmente atendendo, não, eu quero ir para aquele lado ali. Então, a ambição trouxe a ele uma consequência. Mas volto ao nosso início lá da conversa de tudo, né? Dentro do projeto de Deus para a saída de Ur dos Caldeus, não constava, não tinha Ló. Então, ele não tinha Ló. Então, a partir daí, todos os desdobramentos, né, até mesmo nessa escolha, porque o próprio Abraão poderia não permitir a escolha, como eu falei, ou ele se permitisse, ele falaria assim, não, você vai me dar a direção para onde eu vou. Mostraria que não seria ele ali uma decisão ambiciosa. E o mais interessante, o que eu acho interessante, que no texto base sobre a situação de Ló, quando eles estão fugindo, né, eles estão correndo, acontece da mulher dele olhar para trás, né? E o interessante é que ela olha para trás e ele não olha para trás. Tanto é que ela, como tem uma canção que diz, ela virou tempero, né? Você vê quando o relacionamento tem a ver com isso. Porque se eles estivessem na mesma visão, ela não olharia para trás. Sabe? Eu vejo isso como uma parte de nós, mulheres, que muitas vezes nós somos tão emotivas, tão emocionais, estamos tão enraigadas naquilo que nós escolhemos, né? Nossa casa. Igual eu digo, quando a gente saiu do Rio e veio para Guaxupé, a gente tinha acabado de construir nossa casa, a gente tinha acabado de fazer aquilo que a gente achava. Aí você para pensar, Deus dá a palavra, né? Fala conosco, confirma com Ele, e a gente, não, vamos. Aí, de repente, no meio da estrada, 650 quilômetros, eu paro num posto e falo assim, eu dei uma olhadinha para essa terra aqui, mas parece que eu estou querendo voltar para trás. Entende? De repente, ali eu poderia ter virado uma estátua de sal. Talvez eu poderia ter continuado vindo, claro, não viraria fisicamente uma estátua de sal, mas eu ficaria uma pessoa salgada, uma pessoa sem motivação para fazer. Quando os dois olham para o mesmo lugar, quando os dois olham para a mesma situação e têm o mesmo sentimento por aquilo que deixar e por aquilo que tem que fazer, não tem como dar errado. A gente deu certo por causa disso. Porque se ele tá, eu tô. Entendeu? Se ele vai, eu vou. Se ele para, eu paro. É isso aí. Agora, se ele para e Deus fala assim, não é para parar, eu vou lá e puxo ele. Aí quando eu quero parar, ele vai lá e me puxa. Porque nós somos, né, melhor serem dois. Mas o que aconteceu com Ló foi que quando a mulher dele olha para trás, ela, talvez um saudosismo, talvez alguma coisa que ela esqueceu que queria ter pego, não conseguiu, porque mulher esquece uma bolsinha, um brinquinho, alguma coisa. Mas ela olhou para trás, entendeu? Então, quando ela olhou para trás, o que eu entendo, que ela não estava na mesma visão que ele. Porque quando você está na mesma visão, não tem como você olhar para trás e ficar, porque ela fica. Mas ele não olha para trás e ele não busca ela. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizesse aquilo, o fim dele seria o mesmo. Então, como casal, a gente tem que sempre entender
o que o outro está vendo, o que o outro está ouvindo, o que o outro está sentindo. Que aí a vitória é certa. Entendeu? Marcelão está aí dizendo aí que o problema é o egoísmo, né? Ele está dizendo, isso revela o egoísmo dela, só pensou nela, né? Não pensou na família, não pensou em mais ninguém. Esse é o problema de hoje dos casais, muito egoísmo. O egoísmo faz com que eles deixem, né, de serem um. Então, vou para a minha última pergunta, são 10h13. Eu acredito que a gente esteja, hoje eu me perdi na hora aqui, não sei nem que hora que a gente começou. Oi? Eu acho que faltam 2 minutos. Uns 2 minutos? Porque nós começamos, eram 9h15. É mesmo? Então, faltam 2 minutos. Foi. Então, vocês têm 2 minutos, 9h15? Eu não sei, eu não me lembro. Pelo que eu vi... Não sei. Eu acho que foi. Mas eu também não sei. Não sei, porque a gente ficou tentando. Eu só sei que aqui não tem, não aparece pra gente. Mas se não falta 2, deve faltar em torno... Então, acho que umas 9h20. Porque 9h17... Então... a gente ainda estava fazendo, eu tô vendo aqui. 21h18, que nós conseguimos entrar aqui com a nossa live. Então acho que dá tempo para mais 1 ou 2 perguntas, né? Nossa casa, o nosso maior desafio para um bom testemunho, porque Ló não vem dar esse testemunho para sua casa. Por outro lado, Abraão parece não, dá um excelente testemunho, né? Ainda que tenha cometido algumas falhas e alguns erros. Normal, né? Quem é que não erra? Mas Ló não. Ló, ele não só se destrói, mas como ele parece também destruir a sua família toda, né? Diferente de Abraão, de Josué, né? Que carrega a sua família e não olha para trás. Nossa casa é o nosso maior desafio para um bom testemunho? O que vocês acham? O que vocês falam sobre isso? Eu não vou afirmar que a nossa casa seja o maior desafio para o testemunho. Eu acredito que o testemunho começa dentro da nossa casa. Nós somos desafiados todo o tempo a testemunhar. Isso não tem dúvida disso. Mas dentro da nossa casa, que realmente nós somos. A pessoa que pode falar quem eu sou são aqueles que convivem comigo. Então, realmente, o nosso maior testemunho são dos nossos, daqueles que são membros da nossa casa, do nosso relacionamento. O que acontece hoje é que, infelizmente, né, o que você é em casa, às vezes você não traduz no púlpito, ou na direção de uma igreja, ou num outro relacionamento. Então, contradiz o que você é em casa. Então, quando você passa a conviver com pessoas de uma forma mais íntima, às vezes se surpreende porque a pessoa não é nada daquilo. Mas entendo que a nossa casa, sim, é ela que nos dá respaldo em relação ao que nós somos do lado de fora dela. Concluindo o que o Marcos falou, a gente passou uma situação muito inusitada uma vez, que um amigo, né, falou assim, a gente vai ficar uns dias lá na casa deles e a gente vai ver se o Marquinho é isso tudo mesmo com a Cel. Porque eu acho que ele é bom. Vieram 2 casais e um deles comentou... Quebraram a cara. Hã? Não, aí chegou... Quebraram a cara. Aí chegou aqui em casa, né? Aí a esposa dele falou assim, você reparou que o Marquinho deu o remédio antes do café para a Cel? Porque ela toma um remédio 1 hora antes do café, não sei o quê. Aí ele, Aí ela, então você nunca nem me lembrou. Só faltam 26 segundos, William. É mesmo? Acabou. Já apareceu aí. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eles viram, eles falaram assim, me dei mal. Ele é pior do que eu imaginava. Porque ele é bom mesmo. Beijo! Tchau! Tchau, gente! Obrigado! Vocês. Beijo!